Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades para a nossa melhoria, oportunidade para o nosso esclarecimento, oportunidade para conhecermos a verdade, conforme Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente isto que estamos realizando constantemente, esta busca por conhecer a verdade. E por isso, agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como oportunidade para o nosso esclarecimento, para a nossa melhoria. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Luz Acima, de Humberto de Campos e Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo de número 11, que tem como título Esclarecimento. Então aqui Humberto de Campos traz alguns esclarecimentos acerca dele mesmo e outras informações. Mas antes de começarmos aqui as reflexões com Humberto de Campos, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, a mensagem de número 17, que tem como título Filhos. Então aqui, Irmão José nos fala sobre os filhos, sejam filhos biológicos ou filhos pelo coração. Então aqui nos diz: educa os teus filhos e orienta-os, mas não te esqueças de que cada espírito tem o seu próprio caminho. Educa os seus filhos, eduquemos as nossas crianças, mas não nos esqueçamos que eles têm os seus próprios caminhos a serem seguidos. E ainda ele diz: não conseguirás substituí-los nas experiências que devam vivenciar. Sem sombra de dúvida que as experiências que os nossos filhos precisam vivenciar, nós não os substituiremos. Por mais que queiramos, não podemos substituí-los em suas experiências. Cada qual deve aprender à custa do próprio esforço e interesse. Não superprotejas os teus filhos, afastando-os do trabalho enobrecedor. Então aqui ele nos chama a atenção para um grande erro nosso, em especial nos dias de hoje: superproteção. É lógico que aqui ele não está falando que devamos deixar os nossos filhos à própria sorte. Ele está falando do exagero, não superproteger. O trabalho para a criança é o complemento natural da educação. Então o trabalho, por menor que seja, e tem que começar assim, por tarefas pequenininhas dentro de casa, e faz parte da sua educação. Para os asseios,
ou melhor, para os anseios evolutivos do espírito na reencarnação, as facilidades constituem um desastre. Então aqui ele nos chama a atenção que para todos nós que temos um anseio pela e para a evolução no nosso processo evolutivo, estas facilidades um desastre ou são um desastre para este processo evolutivo. Sem disciplina, a criança cresce à mercê das circunstâncias. Conversa com os teus filhos e procura desde cedo iniciá-los na prática do bem. Conversemos com as nossas crianças, seja na condição de pai, na condição de tio, na condição de avós. Conversemos com as nossas crianças, conforme ele diz aqui, desde cedo, para iniciá-las, para que possamos auxiliá-las na prática do bem. E por último ele diz, sem um ponto de referência espiritual, o teu filho se perderá no abismo da descrença. Então, sem sombra de dúvida, conforme o irmão José nos fala aqui, nós precisamos ser para as nossas crianças esse ponto de referência espiritual para que eles não se percam neste abismo da descrença. Então, aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de irmão X ou Humberto de Campos, neste capítulo de número 11 do livro Luz Acima, que tem como título Esclarecimento. E Humberto de Campos começa esclarecendo da seguinte maneira: Você pergunta, meu amigo, pelas razões que nos levam a escrever tanto. Então aqui ele começa esclarecendo que naquela época muitos questionavam por que Humberto de Campos está escrevendo tanto. Porque escrevia um livro atrás do outro através de Chico Xavier, uma mensagem atrás da outra. Por que está escrevendo tanto? E aí ele diz na sequência, não deveríamos procurar a corte celestial para repouso? Então aqui ele faz um questionamento a nós e a ele próprio. Ele não deveria procurar a corte celestial para repousar, ao invés de ficar escrevendo tanto? E aí ele diz na sequência, teríamos tamanha saudade da tarefa humana a ponto de reabsorver-lhe voluntariamente as angústias? E aí ele diz ainda, a seu ver, o sepulcro seria o caminho ideal para o esquecimento absoluto. Então aqui ele faz esta observação que muitos de nós achamos, pensamos que o sepulcro é este caminho ideal para o esquecimento, em especial das obrigações em relação ao trabalho, em relação à evolução, ao crescimento, ao esclarecimento. E aí ele segue dizendo, até aí sua indagação se perde no domínio das coisas vulgares. Ocioso inquirir, ou seja, perguntar de um homem comum quanto aos motivos que o compelem a trabalhar pela garantia da própria felicidade. E ainda ele acrescenta, seu inquérito, contudo, vai mais além. Deseja saber por que nos dedicamos ao assunto religioso. Então aqui ele faz esta observação porque muitos questionavam por que Humberto de Campos está se dedicando ao assunto religioso se quando ele estava aqui na Terra, na condição de um poeta, na condição de um escritor, na condição de um jornalista, de um profissional, ele não se interessava por este assunto religioso. E aí ele acrescenta que todos os espíritos desencarnados alega espantadiço, se empenham na difusão dos princípios de fé e caridade. Emparelham-se com os pregadores insistentes do alto dos púlpitos. Não possuiríamos suficiente número de ministros
e padres no mundo? Então aqui ele faz um questionamento: por que o plano espiritual se dedica tanto em mandar esclarecimentos? Não temos aqui na Terra ministros e padres aqui no mundo na quantidade suficiente para esclarecer os povos aqui na Terra? E aí ele acrescenta: equivoca-se. Se pensamos assim, ele nos diz: equivoca-se em semelhante generalização. Nem todos os desencarnados se consagram ainda a serviço tão nobre. Milhões deles permanecem imantados à crosta do mundo, impedindo o progresso mental das criaturas que lhes são afins. Preferem a discórdia e a malícia como autênticos demônios soltos e, quando podem, chegam a destilar venenos cruéis através de escritores invigilantes. Mantêm a ignorância de muita gente a respeito da eternidade, para melhor se acomodarem às reclamações da inferioridade em que se comprazem. Então aqui Humberto de Campos nos esclarece que não são todos os espíritos que, ao deixar o corpo físico e voltarem para a pátria espiritual, que vão se dedicar aos escritos religiosos, aos esclarecimentos acerca do Evangelho. São raros aqueles que se dedicam. Conforme ele nos diz aqui, a maioria, milhões e milhões de desencarnados permanecem imantados, impedindo o progresso. E quando escrevem para prejudicar, conforme ele nos diz aqui, usando de escritores invigilantes para destilar venenos cruéis, e mantendo a ignorância das pessoas. E aí ele acrescenta: no entanto, não é para comentar as perturbações da nossa esfera de ação que lhe escrevo esta carta. Então aqui ele coloca este capítulo na condição de uma carta, que não é para comentar as perturbações aqui da Terra, que ele escreve esta carta na condição de um capítulo deste livro. E aí ele esclarece: refere-se você à religião como se a fé representasse bolorento asilo para espíritos inválidos. Então aqui ele chama a atenção que muitos de nós aqui na Terra classificamos a religião, classificamos as religiões como se a fé representasse bolorento asilo para espíritos inválidos, ou seja, que só espíritos, só pessoas velhas, espíritos inválidos em corpos inválidos, teriam que se dedicar à religião, ou que nós só dedicamos à religião quando estamos no fim da nossa jornada aqui na Terra. E aí ele diz: certamente, envolvido na onda turbilionária que agita o oceano de nossa civilização decadente, também você penhorou o raciocínio nas ilusões do homem econômico. Crê possível a regeneração do mundo de fora para dentro. Então aqui ele fala que a maioria de nós, ou boa parte de nós, cremos na regeneração do mundo de fora para dentro, e dar-se-ia talvez de bom grado a qualquer renovador sedento de sangue que prometesse um mundo reformado por decretos que se vão caducando de 5 em 5 anos. Então aqui ele fala do nosso comportamento aqui na Terra, que muitos de nós achamos que a nossa renovação se dá por decretos ou por leis, que a cada pleito, aqui ele fala de 5 em 5 anos, nosso caso atualmente de 4 em 4 anos, que vão se caducando, vão se editando ou reeditando novas leis e novos decretos, mas que esta melhoria, esta verdadeira educação espiritual, você, eu, cada um de nós, não a alcançaremos jamais através de decretos, mas sim através do trabalho constante no bem. E ainda ele diz: dentro de tal clima,
não pode compreender o serviço religioso. Ou seja, se continuarmos pensando assim, e aquelas pessoas que continuam pensando assim, não iremos entender e compreender o clima religioso ou o clima da fé. Aí ele acrescenta: admite que um pomar se mantenha e produza sem a sementeira? Então aqui ele faz um questionamento interessante e acrescenta um outro questionamento: persistiria a vida humana sem o altar da maternidade? Então aqui ele faz dois questionamentos muito importantes. Seria possível realmente nós termos um pomar sem que realizássemos o processo da semeadura, e da mesma forma seria possível mantermos e persistir, ou que mantenhamos a vida e que tenha essa persistência da vida humana aqui na Terra, sem o altar da maternidade? Vejamos que beleza que ele utiliza aqui a palavra em relação à maternidade, classificando a maternidade como um verdadeiro altar, o altar da maternidade. Sem este altar da maternidade, sem sombra de dúvida, não teremos ou não teríamos vida aqui na Terra. Como já falamos de outras vezes, citando palavras dos espíritos amigos, que só através deste altar da maternidade, ou seja, através das mulheres, é que temos condições de ter vida aqui na Terra. Este altar, ou através das mulheres, é que somos conduzidos mais uma vez, ou reconduzidos para mais um processo de reencarnação, mais um processo de experiência aqui em corpos físicos, renascendo mais uma vez. E ele acrescenta que o castelo teórico e o campo da experimentação prática, em que se assentam os princípios filosóficos e científicos da Terra, não se sustentariam sem a fonte oculta e invisível da mística religiosa. Somente o ser privado de razão consegue movimentar-se sem raízes na espiritualidade superior. Então aqui prestemos atenção nesta frase tão curta que ele usa para nos esclarecer que somente o ser privado de razão consegue movimentar-se sem raízes na espiritualidade superior, ou seja, apenas os nossos irmãos inferiores, os animais irracionais, conseguem se movimentar aqui na Terra sem essas raízes na espiritualidade superior. Nós, que já estamos vivenciando a idade da razão, não conseguimos nos movimentar aqui na Terra sem estas raízes na espiritualidade superior. E ele diz que os grandes escritores supostamente materialistas que você menciona com indisfarçável prazer, não foram senão atletas do pensamento em conflito com as imposições do sacerdócio organizado. Não hostilizavam Deus, objeto sagrado de seus estudos e cogitações. Combatiam os processos infelizes, muitas vezes usados pelos homens de má fé para situarem o eterno e o supremo Senhor na ordem política. No fundo, identificavam a luz divina na própria lâmpada de intelectualidade que lhes aclarava a mente. E ele acrescenta que a religião é chama sublime, congênita na criatura. Todas as noções de direito no mundo nasceram à sua claridade, e todas as secretarias de justiça nos mais diversos países do globo terrestre devem a ela sua procedência. Então aqui ele nos esclarece que a religião é uma chama sublime que está, de uma certa forma, em nós, que nasce conosco, e que todas as nações de direito no mundo, todas as noções de direito no mundo têm a sua claridade, todas as suas secretarias de justiça nos mais diversos países do globo devem a ela, ou seja, a religião, a sua procedência, em especial ao Evangelho de Jesus,
quando o primeiro selvagem compreendeu que lhe competia respeitar a taba do irmão, tal entendimento ter-lhe-ia surgido à face da gloriosa visão do céu, recolhendo através da contemplação do sol e das estrelas, da sombra e da tempestade, a primeira ideia de Deus. Então aqui ele nos fala de nós, quando estávamos naquele processo de caminhada ainda lá atrás, na condição de selvagens, quando veio aquele pensamento iluminado na nossa mente, já usando o nosso raciocínio lógico em relação a respeitar os direitos dos outros, que esta contemplação deste sol, desta iluminação na nossa mente, veio exatamente através desta ideia primitiva de Deus na nossa consciência, que é onde está escrita, que está gravada a lei de Deus, quando Jesus nos disse: fazei ao outro tudo aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então, quando nós começamos a entender isto, ou quando nós começarmos verdadeiramente a entender e colocar isto em prática, nós estaremos, ou estamos, ou um dia, com certeza, todos nós estaremos colocando em prática a verdadeira lei de justiça, de amor e de caridade. E aí Humberto de Campos ainda esclarece que subtrair o pensamento religioso da experiência humana seria o mesmo que desidratar o corpo da terra. Sem a água divina da espiritualidade, qualquer construção planetária se destina à irremediável secura. Então, se desidratássemos a terra ficando sem água, como existir vida aqui na terra? Então, ele faz essa comparação que sem a água divina da espiritualidade, qualquer construção planetária se destina à irremediável secura. Conseguirá você, ele faz um questionamento belíssimo e profundo, conseguirá você viver exclusivamente no deserto, sem nenhuma gota de água? Então não conseguimos também, conforme ele nos diz aqui, vivermos nesse deserto da vida sem esta conexão e esta ligação com a espiritualidade superior, vivermos aqui neste deserto, nesta secura na vida. E aí ele diz que o homem poderá rir com Voltaire, estudar com Darwin, filosofar com Spinoza, conquistar com Napoleão, teorizar com Einstein, ou mesmo fazer teologia com São Tomás de Aquino. Entretanto, para viver a existência digna, há que alimentar-se intimamente de princípios santificantes, tanto quanto entretém o corpo à custa de pão. Quem não dispõe do divino combustível para uso próprio, recorre inconscientemente às reservas alheias. Então é preciso que tenhamos o nosso combustível próprio. É por isso que Jesus nos chamou a atenção para aquela necessidade de brilharmos a nossa própria luz, para que começássemos a andar aqui pela terra, nas estradas aqui da vida, usando a nossa candeia ou a nossa iluminação própria, que deixássemos um dia todos nós deixaremos de andar aqui pela vida usando a iluminação dos outros, porque já teremos conquistado a nossa própria iluminação. É por isso que Humberto de Campos nos lembra: quem não dispõe do divino combustível para uso próprio, recorre inconscientemente às reservas alheias, porquanto não existe idealismo superior que não tenha nascido da atividade espiritual e, sem ele, este idealismo superior, o conceito de civilização redunda em grossa mentira. Não sorria, esclarece Humberto de Campos, não sorria, pois, usando sarcasmo perante aqueles que consagram o tempo ao ministério religioso.
Então aqui ele nos chama a atenção, não sorria, pois, usando o sarcasmo perante aqueles que consagram o tempo ao ministério religioso. Quantas pessoas que ainda riem de nós por dedicarmos um tempo durante o dia, quando possível, para este ministério religioso, para esta atividade religiosa, esta atividade de esclarecimento, esta academia do espírito, este exercício constante, espiritualmente falando. Porque se nós precisamos de exercício para o nosso corpo físico, para ele não entrar em num processo de decrepitude, digamos assim, mais rapidamente, nós precisamos colocar este corpo físico em movimento constantemente. Da mesma forma, os espíritos amigos nos esclarecem que, mais ainda do que isso, nós precisamos colocar em movimento o nosso espírito. Nós precisamos o que nós precisamos de academia ou de exercícios físicos para o nosso corpo físico, para essa máquina não enferrujar antes do tempo, nós precisamos também, de uma forma ainda mais especial, desta academia para a alma. E exatamente isto que estamos fazendo, e é por isto que Humberto de Campos nos chama a atenção, para não ficarmos rindo, usando o sarcasmo perante aqueles que consagram o tempo com boa vontade, o tempo de forma séria para o ministério religioso. Com os cientistas, acrescenta Humberto de Campos, com os cientistas modernos, vocês poderão entrevistar o átomo, fotografar a célula e positivar a curvatura do espaço. Há muita gente na América que já pensa em pedir às autoridades administrativas da política dominante a reserva de terrenos na Lua, considerando o desenvolvimento dos veículos a jato. Poderão cogitar de tudo isto, mas não deslocarão a ideia religiosa em 1 milímetro sequer de rota. A fé representa a claridade de um sol que ilumina o espírito humano por dentro, e sem essa claridade no caminho, o planeta poderá perder, em definitivo, a esperança num futuro melhor. Então aqui ele nos chama a atenção em relação ao desenvolvimento das nossas tecnologias. Há tanto tempo que este livro foi escrito, há 60, 70 anos atrás, e aqui ele falando sobre essa conquista do espaço que muita gente já estava cogitando em alugar, em reservar um pedaço de terra na Lua, mas que nada disso adiantaria se nós, e não adiantará, se nós não nos iluminarmos interiormente. Então ele diz aqui que nada disto será uma vantagem se nós não iluminarmos em definitivo o nosso espírito, garantindo assim um futuro melhor. Igual ele diz aqui, a fé representa a claridade de um sol que ilumina o espírito humano por dentro. Ilumina o espírito humano por dentro, porque a nossa transformação, conforme ele começou esse texto, não é de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Esta iluminação é de dentro para fora. Se eu quero colaborar com a paz do mundo, eu preciso estar em paz no meu mundo interior. Eu não irei conseguir colaborar com a paz do mundo se eu ainda me encontrar em guerra. É por isso que ele diz desta iluminação por dentro, e sem essa claridade no caminho, o planeta Terra poderá perder em definitivo a esperança num futuro melhor. Então, se temos esta esperança e se queremos manter essa chama da esperança, essa esperança do verbo esperançar, que é essa atitude constante, transformadora, através do trabalho mesmo constante, da boa vontade, agindo constantemente no presente, garantindo assim um futuro melhor, sem sombra de dúvida que não contribuiremos para um futuro melhor. E aí ele encerra esses belíssimos esclarecimentos dizendo que quanto ao fato de demorar-me por algum tempo na atualidade
entre admiráveis amigos que cogitam de servir depois da morte ao cristianismo renascente, creia que isto ocorre por gentileza deles e não por merecimento de minha parte. Então aqui ele diz que ele não tinha merecimento para estar realizando, naquela época, este trabalho religioso, mas por merecimento daqueles que aceitavam e que recepcionavam as suas ideias, em especial Chico Xavier, Emmanuel, que conduzia esses trabalhos. E aí ele diz, não sou nenhum iluminado neste assunto aqui no outro mundo. Quem define o meu caso com paciência é o nosso velho sábio Shakespeare. Disse ele certa vez que quando Deus nos vê endurecidos no mal, cerra-nos os olhos para a imundície e nos obscurece o juízo, de modo que chegamos a adorar os nossos desvarios e a zombar de nós mesmos, caminhando, cheios de cegueira e de orgulho, para a perdição. Segundo depreende, sou um enfermo à procura de melhoras. Então aqui ele fala que no mundo espiritual, ele tinha como referência o velho sábio Shakespeare. Então aqui ele nos diz que ele, um enfermo à procura de melhoras. Assim, nos encontramos enfermos à procura de melhoras, enfermos em tratamento com o médico dos médicos, Jesus de Nazaré. E aí ele encerra dizendo o seguinte, embora desencarnado, não posso saber se você guarda a saúde integral. Creio, porém, que se algum dia atingir a infelicidade a que cheguei, não deixará de fazer conforme estou fazendo. Então aqui ele fala da saúde integral e o que ele estava fazendo era exatamente, e continua com certeza fazendo, buscando esta saúde integral, buscando, conforme nos diz Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, este tratamento para alcançar aquela condição de ser integral. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, porque a maioria absoluta de todos nós que nos encontramos aqui na Terra, com exceção daqueles que vieram para cá na condição de grandes missionários, que já passaram por toda esta escala de evolução, de esclarecimento e que vieram para cá para nos auxiliar na condição de médicos e enfermeiros, todos nós, os demais, nos encontramos nesta imensa enfermaria que conhecemos com o nome de planeta Terra, em tratamento. Exatamente isto que estamos fazendo aqui. Eu, pelo menos, falo e me comporto desta forma. Eu me encontro em tratamento. Tudo isto que falamos e que estamos aqui repetindo constantemente, não estamos falando e repetindo para vocês, mas em primeiro lugar e acima de tudo, para mim mesmo, porque sou o mais necessitado de todos. E tudo que eu estou falando, repetindo constantemente, tenho certeza que tudo isto eu ouço todas as vezes, todas as exposições, todas as reflexões que eu já fiz, que eu já realizei acerca do Evangelho, o único que ouviu todas elas fui eu. Com certeza vocês não ouviram todas, mas com certeza também eu as ouvi todas na integralidade, sem deixar de ouvir nenhuma palavra. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado pela atenção, pela companhia, pela boa vontade, pela perseverança de todos e de todas vocês. Um abraço fraternal e até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir para darmos continuidade a esses estudos e a estas reflexões para continuarmos o nosso tratamento. Um abraço fraternal a todas e a todas, em nome do Senhor Jesus.